Shalom, queridas. Para mim, bom dia, não sei o horário que você vai assistir, né? Estamos entrando no 13º dia desse propósito. E eu sei que, para quem está se dedicando, não tem sido fácil. E eu não estou criticando quem não está se dedicando, porque eu sei que cada um tem o seu tempo, a sua ocupação. Mas antes da gente entrar na palavra, eu quero deixar uma palavra de ânimo para você. Não desanime. Não desanime, não desista. Não desista de você, não desista de investir no seu casamento, na sua família. Não desista. Deus tem algo do céu para você. Cabe a nós nos posicionarmos mesmo, como eu falei no último vídeo, né? Se posicione. Cabe a nós nos posicionarmos para vivermos as verdades do Pai, as verdades do Eterno. E eu sei que Deus fará uma grande obra. Eu sei que nós estamos no início de uma nova caminhada. E abrir caminhos não é fácil. Eu não sei quem já morou em sítio, mas quando a gente mudou aqui para Rondônia era tudo muito mato. Eu sei que hoje vocês têm uma visão de quem é de fora, né? Tem uma visão de muito mato aqui, mas hoje é cidade. Tem mato, mas é cidade. Mas quando eu mudei para cá, era muito mato mesmo. E a gente foi morar no sítio. E eu saía muito pescar com meu pai, eu tinha 9 anos, e eu ia pescar com meu pai no meio do mato, e o pai ia na frente com facão, abrindo o carreador, e eu ia atrás, e várias situações aconteciam, né? Eu lembro de uma vez que eu passei e eu ia toda de calçado, de calça, porque eu tinha medo dos insetos, trem, né? E uma vez o pai na frente, abrindo aquele carreador, e ele bem na frente com o facão, ele não deixava eu ficar perto, né? Porque ele ia bater no facão. E quando eu passei num ramo de mato, né, que fica no caminho, ficou um mandruvazão assim na minha calça e eu fiz um escândalo no meio do mato. Meu pai teve que voltar para tirar aquilo da minha calça, porque eu estava gritando, desesperada. E por que eu estou falando isso? Porque abrir caminhos não é fácil, né? Abrir caminhos cansa, é difícil de passar, tem bichos que vêm nos atacar. Às vezes quando a gente está andando nas ruas, nas avenidas, nas estradas, tudo gostoso, asfaltado, tudo limpinho, arrumado, sem buraco, é tão bom, né? Quando tem um buraco na pista, a gente já reclama, mas a gente não pensa que anos antes alguém abriu aquele caminho. E abrir aquele caminho não foi fácil. Hoje, de São Paulo aqui, em Rondônia, de avião é 8 horas. De ônibus dá 2 dias e pouquinho. Quando nós viemos de São Paulo para cá, foi quase 6 dias de viagem. Muita lama, muito buraco, muito problema, né? Não tinha estrada, horrível a estrada. E hoje não. Hoje, mesmo para você ir de ônibus, mesmo que é 2 dias e pouquinho, você vai tranquila, a estrada é boa, você para comer em tantos lugares, comida boa, ônibus com ar-condicionado. Então, você está abrindo um caminho. E abrir esse caminho não é fácil. E qual é esse caminho que você está abrindo? Se posicionar, voltar aos princípios da palavra para que a sua casa seja restaurada. E abrir esse caminho não é fácil. Mas você, além de ser transformadora do seu lar, você está dando a oportunidade que outras mulheres entrem por esse caminho com mais facilidade e também tenham suas vidas restauradas. Sem contar que você está abrindo um caminho para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Pastora, Jesus está voltando, sim. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não sabemos o dia nem a hora, então a gente não pode se acomodar, aguardando essa vinda de Jesus. Porque pode ser que demore 30, 40, 50, 60 anos, e daí? A gente morreu, e o que nós deixamos para os nossos filhos? O que nós deixamos para a geração que vem por aí? Então, você colocou a mão no arado, continue, porque Deus tem coisas grandes para fazer ao seu favor e através de você, amém? Hoje nós vamos falar sobre divórcio. E há uns anos atrás era muito fácil falar sobre isso aqui. E hoje não é. Por que hoje não é? Porque hoje o divórcio tem sido comum dentro das igrejas, né? Quando eu me converti dentro de um processo de divórcio.
eu tinha 19, 20 anos, eu já tinha 2 filhas e eu estava num processo de divórcio, com 20 anos de idade. E foi uma luta dentro da igreja, né? Mesmo eu não tendo me separado dentro da igreja, conhecendo a Cristo, eu tinha, com 9 anos, eu tinha aceitado a Jesus numa igreja missionária unida do Brasil, mas sabe aquele negócio de criança? E que eu louvo a Deus porque eu sei que naquele dia Deus fez um marco na minha vida, né? Eu aceitei Jesus ali, o Senhor teve como me guardar, porque eu poderia ter me perdido muito mais do que eu me perdi. Mas eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra, né? Eu não conhecia. E com 20 anos eu estava divorciando, e eu vim para a igreja nessa situação. E daí eu já vim meio que amaziado com meu esposo atual. E foi uma luta muito grande. Para mim operar na igreja, né? Eu comecei ministerialmente falando, dando aula na escola dominical para os pequenininhos. E quando eu fui empossada, eu nem estava na igreja, eu estava na casa dos meus pais. Pastor Cícero, que era meu pastor, foi meu primeiro pastor, pastor Cícero Bartolomeu de Araújo, um homem de Deus, um mestre por excelência. Ele fez uma reunião do conselho e colocou meu nome, tomou minhas dores, porque não era tão fácil o conselho me aceitar, mesmo já estando casada, mesmo já estando há mais de 2 anos na igreja, sendo fiel, né? Mas querendo ou não querendo, existia na minha identidade de pessoa a marca de um divórcio. E eu só consegui vir para o ministério, porque foi sim entendido que os pecados da ignorância nem Deus leva em conta. Né? Mas hoje, queridos, se passaram 25 anos, e nesse curto período de tempo, o divórcio se tornou algo natural. Hoje eu atendo pastoras que falam para mim que querem se separar porque o marido não corresponde à expectativa que ela tem no coração dela, não corresponde ao ministério que ela tem, não corresponde, né? Não a satisfaz como mulher. Então, qual é o caminho? O divórcio. E eu atendo muitas mulheres nessa situação. Mas eu quero te dizer, queridas, que voltar aos princípios da palavra não é fácil, mas é o único caminho que nos garante vitória. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso escudo e proteção, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso pastor. Porém, queridos, para que o Senhor se manifeste em nós com toda a essência que Ele tem e que Ele é, eu preciso estar no lugar certo. Então, o Senhor está aqui, a palavra do Senhor está aqui, eu tenho que estar debaixo disso. Quando eu estou caminhando debaixo disso, eu estou caminhando debaixo da bênção. Mas se eu sair dos princípios da palavra, eu saí debaixo do lugar onde eu posso ter a bênção do Senhor. Então não adianta. E daí uma coisa que eu sempre falo, né? Comecei a ministrar isso no tempo que eu ministrava célula, e eu vou continuar falando. Não onde você está agora, você está na sala, na cozinha, no seu trabalho, no banheiro, aonde que você está? Eu quero que você olhe para esse ambiente, para esse cômodo que você está. Eu estou no meu quarto. Meu quarto é pequenininho, mas ainda assim ele é grande. E eu quero que você faça isso aqui com o dedo. Está vendo esse espaço aqui, ó? Isso aqui eu vou colocar que você vai viver 100 anos, tá? Você vai viver muito. Esse espaço aqui são os seus 100 anos. E todo o restante desse ambiente que você está é a eternidade. Pós a gente sair aqui dessa terra. E daí, isso aqui define o que vai acontecer nisso aqui. Será que vale a pena mesmo você pegar isso aqui e fazer o seu querer, e fazer a sua vontade, agir da forma como você quer, com essa ideologia maligna de que eu tenho que ser feliz? E por causa disso aqui, você jogar tudo isso aqui fora? Será que vale a pena, queridos? Será que não vale a pena a gente segurar a ponta aqui? Ah, pastor, então eu não posso ser feliz? Você pode ser feliz, mas não existe felicidade fora do Senhor. A felicidade, a nossa alegria, o nosso contentamento não está na carne, não está no prazer humano. O nosso contentamento tem que ser dentro, e dentro só o Senhor sabe a fórmula que você e eu precisamos. E o Deus que você e eu servimos, ele continua dizendo: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que odeia o divórcio. Malaquias 2,16.
E eu e você não podemos amar aquilo que o Senhor odeia. E eu sei, por experiência própria, que às vezes as nossas vidas, elas tomam um rumo, elas tomam um caminho, que a única forma que nós vemos é de cortar o mal pela raiz. E hoje você vai encontrar dentro da igreja vários pastores que te apoiariam a caminhar no divórcio, ou no repúdio, ou na separação. Na verdade, o repúdio é mais do que divórcio. Você desprezar a pessoa, menosprezar a pessoa dentro do casamento é repúdio. É você repudiar ela, né? É você afastar ela de você. Você vai encontrar pastores que vão, seja homem ou mulher, pastores, apóstolos que vão te apoiar. Vão falar assim, não, você não tem fé com esse homem. Porém, queridos, o Senhor não muda. O Senhor não muda e a Bíblia não dá respaldo para o divórcio. Dá sim, pastora. No caso do adultério, não. No caso do adultério, o Senhor diz por causa da dureza do seu coração. Pode separar. Porque o Senhor entende que é uma dor muito grande. E por causa da dureza do coração, o Senhor permite. Mas daí eu não vejo respaldo para novo casamento. Pastora, como assim você é casada pela segunda vez? Eu vou contar a minha história para vocês um pouquinho hoje. E aqui está uma mulher casada pela segunda vez, mas que separou antes de conhecer Cristo e que já se amaziou antes de ter uma vida com Cristo. Amém? A gente cria expectativas dentro desse mundo. Queridos, eu já falei para vocês que, mesmo tendo uma mente muito romântica, eu queria ser independente, né? Mas eu era muito romântica. Sabe esses livrinhos de Sabrina, Bianca, Júlia? Eu cheguei a ler 3 em um domingo. Então, vocês imaginam a minha mente, como a minha mente era contaminada desse falso romantismo que talvez a sua também seja. Desse homem cavalheiro, desse homem pateta. Porque esses livros, esse romance que o mundo nos oferece, é um romance onde a menina é a princesinha, o cara é um ogro, mas daí acontece uma transformação porque ele ama ela totalmente, e é um negócio totalmente fora dos princípios da palavra. E a minha mente era assim. E eu casei com um homem, eu casei com 16 anos, já grávida, com um homem muito mais velho do que eu, quase 14 anos mais velho do que eu, e que tinha um estilo de vida, dele, de um homem velho, velho assim, tinha 30 e poucos anos já na época, né, eu com 16, eu já casei grávida da Lohane, e esse homem tinha o estilo de vida dele, dos amigos, da independência, do solteirismo mesmo, e ele continuou vivendo assim depois do casamento. E isso aqui que a gente está fazendo com você, que eu espero em nome de Jesus que você reproduza para outras mulheres, eu não tive, porque eu não conhecia Cristo. Eu não tive conselho, eu não tive instrução, eu não tive nada. E eu me separei desse homem. Esse homem pirou quando a gente se separou, pirou, queria o casamento de volta, mas eu extremamente orgulhosa. Nessa época, com 20 anos, quando eu me separei com 19, porque eu me separei em fevereiro, ficou naquele chove não molha, né? E daí em julho eu fiz 20. E esse homem surtou, veio atrás de mim e tal, uma loucura. Eu fui para São Paulo, para casa do meu irmão. Fiquei um tempo, ele largou tudo aqui em Rondônia, foi para São Paulo atrás de mim. Quer dizer, em outras palavras, eu estava vivendo exatamente o romance que eu havia idealizado, né? Do homem que vai atrás, do homem que não sei o quê. Porém, eu extremamente orgulhosa. E eu não queria mais, não queria. E foi assim, dentro dessa realidade, que eu conheci o meu marido. Meses depois desse episódio, isso foi em fevereiro, que aconteceu essa questão da separação. Em dezembro, eu conheci o meu atual marido. E eu no mundo, queridas, no mundo. E ele simpatizante da igreja. Por que eu digo simpatizante? Porque ele ia, não perdia culto. Porém, a forma como ele agiu comigo naquele momento não era de um cristão. Porque de cara a gente já foi se agarrando, coisa do mundo mesmo. Como tudo aquilo que o mundo oferece, né? E ele não tinha as experiências dele com Deus. Só que daí, quando eu fui para a igreja,
eu realmente me converti. Eu me converti de verdade. Passei por uma metanoia e era aquilo que eu queria. Aquela nova vida era aquilo que realmente eu queria. Com 3 meses que nós estávamos amaziados, porque a gente não podia casar, né? Porque eu estava num processo de divórcio. Hoje você entra de manhã e sai à tarde já divorciado, né? Naquele tempo era bem demorado e eu gostaria muito que fosse como era naquele tempo, porque dá tempo da poeira acalmar e haver restauração e reconciliação. E eu não podia casar, e daí a gente conversou, porque realmente eu queria essa nova vida em Cristo. A gente conversou e a gente decidiu que cada um ia ficar na sua, a gente ia se separar, porque na verdade a gente não era amaziado, a gente era namorado que morava junto, né? Não tinha aquela visão de casamento, de eu sou sua esposa, você é meu marido, não. A gente namorava e ele ficava em casa, na minha casa. E daí eu fui conversar com o pastor. E naquele momento o pastor entendeu que não. E eu não fui orar. Lembra que eu falei do ganho sem palavras? Eu não fui primeiro para o Senhor. Senhor, olha isso aqui, né? Age nisso aqui. Não, eu fui conversar com o pastor. Por quê? Porque apesar de ser convertida, de realmente querer essa nova vida, a minha mente ainda era a mente romana. Qual é a mente romana? A palavra do pastor é a última. E eu não estou dizendo aqui, queridos, não estou falando criticando o pastor, porque pensa num pastor que eu amo, sabe? Um homem que realmente cuidou de mim, um homem que investiu no meu ministério, um homem que me apoiou, sabe? Uma família sacerdotal que foi uma base para a minha caminhada cristã. Mas naquele momento eu acredito hoje que realmente era o melhor caminho. Mas ele disse que não, porque tinha outros casos de casais amaziados na igreja e que era melhor que ficasse. E daí eu fiquei, né? E depois a gente casou, mas eu fiquei sem direção de Deus, queridos. E eu tenho certeza que naquele momento, se eu tivesse buscado a direção de Deus, o meu casamento teria sido restaurado. Pastora, você está falando isso porque você sente alguma coisa com seu ex-marido? Não, queridos, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de palavra. Isso que eu preciso que você entenda. Os nossos sentimentos, esses sentimentos humanos, esses sentimentos que vêm da carne, que vêm da satisfação da alma, eles não podem ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Porque só gera problema. E daí, queridos, as consequências que eu tive por isso foram terríveis. Terríveis. Porque a gente cria uma expectativa e a gente pensa que um segundo casamento vai ser uau. E, na verdade, como nós não somos tratados, como nós não fomos transformados, quando a gente entrar no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, a gente vai entrar e vai cometer os mesmos erros que a gente cometeu no primeiro. E por isso que aqui, antes de entrarmos clamando pelos nossos maridos, a gente está alinhando as nossas vidas. Porque o seu marido pode ser transformado tanto que for, pode exercer ministério, pode ser exatamente o homem que você projetou em Deus. Se você não for transformada à luz da palavra, você vai colocar tudo a perder. Porque o que nos guia, o que nos sustenta, o que nos transforma é João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, vos transformará. Romanos 12, sede transformados pelo vosso entendimento. Então, nós precisamos nos posicionar. E você vai escutar eu falando muito sobre isso, nos posicionar. Qual é a sua posição? Queridos, a sua posição tudo tem que estar em outros lugares. Mas Deus e a sua palavra e Jesus precisa ser o centro da sua vida. Se o Senhor diz que ele odeia o divórcio, o Senhor, não mudo. Ele não mudou. Não é porque as coisas hoje estão moderninhas, não é porque as coisas hoje estão que o Senhor mudou, ele não mudou. E se você divorciar, e se você casar de novo, você vai sofrer as consequências disso, e você não vai poder culpar o Senhor. Você não vai poder responsabilizar o Senhor, porque você um dia decidiu sair de dentro da palavra. Decidiu viver princípios que não são os princípios do eterno. Sabe?
A Bíblia diz em Mateus 7:25 o seguinte: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E daí a gente vai aqui e fala assim, a rocha é Cristo. E daí você pensa que você está orando e falando em nome de Jesus, porque a gente termina a oração assim. Você pensa que você está jejuando, você está sobre Cristo. Mas, querido, só está fundamentado sobre Cristo quem está fundamentado sobre a palavra. Sabe? Jesus disse assim, olha, Deus disse, eu não tenho prazer no sacrifício se esse sacrifício não for movido pela obediência. E a obediência é o quê, queridos? A palavra. A palavra tem que ser o norte, a direção. A palavra tem que ser o leme que conduz a nossa vida. Então, no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento da escassez, no momento da fome, no momento do adultério, no momento, sei lá qual momento você está passando, o divórcio não deve ser uma alternativa para você, mulher de Deus. Pastora, mas eu estou passando problemas no meu casamento e o meu marido está falando em divórcio. O que eu faço? Você diga para ele que você o ama, ainda que você esteja lutando para amá-lo, e que você não vai ser conivente com isso. Que se ele quiser o divórcio, ele vai ter que tomar a frente e fazer, porque quem vai responder diante do Senhor é ele. E você vai fazer o quê? Ficar livre, leve e solta, agora eu sou separada, vou arrumar outro casamento? Não. Você vai ficar no Senhor, esperando que seu casamento seja restaurado. Buscando no Senhor aquilo que é necessário. Queridos, Deus é Deus de família. Deus não é Deus de igreja. A igreja tem que ser uma extensão das nossas casas. Nós passamos uma vida aprendendo que a nossa casa tinha que ser uma extensão da igreja. Isso é mentira. A igreja principal tem que ser os nossos lares, porque se você não vive a palavra dentro da sua casa, se você não obedece dentro da sua casa, se dentro da sua casa o evangelho não é uma verdade, dentro da igreja também não vai ser. Isso não pode acontecer. Você é o reino de Deus, você tem que implantar o reino de Deus. E o reino de Deus, querido, todo reino, ele tem os seus governantes. Todo reino, ele tem as suas regras. E o reino de Deus tem o governante. E o reino de Deus tem, queridos, as suas regras. Se você vive algo que não está nas regras, você não está vivendo o reino de Deus. Você não está implantando o reino de Deus. A rocha que dá sustância para a nossa casa é a palavra de Deus. São as verdades que nos ferem. O Senhor diz assim, eu firo e eu curo. Por que o Senhor fere? Porque o Senhor tem que expor a nojeira que está em nós. Você já teve algum machucado cheio de pus? Como é que acontece para que aquele machucado, aquela machucadura seja curada? Ele tem que ser ferido. Depois dele ferido, ele tem que ser lavado. O corpo tem que receber medicação. Só depois disso vem a cura. Então, o Senhor é aquele que fere para expor a nojeira que está dentro de nós. O divórcio não pode, não deve ser uma opção. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E daí o que é tremendo, queridos, é que essa palavra, conhecimento, quando você vai olhar no original, é trevas. O meu povo perece, sabe por quê? Porque anda em trevas. E o que são as trevas? Ai, pastora, está dizendo que eu estou andando com demônio? Não, demônio é, queridos, olha, o demônio é a parte menos problemática disso tudo, apesar de ser um problema. Mas por quê? Porque o demônio, se ele não encontra legalidade, se você usa o nome de Jesus, ele não pode ficar. A questão é, a nossa vida está tão em trevas que os demônios têm total liberdade de agir, de fazer, de estabelecer o seu reino, que é cheio de mentiras. Quais são essas mentiras do reino das trevas? São verdades para as trevas. Quais são as verdades para as trevas? Eu tenho que ser feliz. Não deu certo aqui, eu arrumo outro.
Para as trevas, isso é uma verdade. Mas para mim e para você, isso tem que ser uma mentira. Porque está totalmente fora dos fundamentos de Deus. A questão é que quando a gente começa a formular essas ideias erradas, a Bíblia diz assim, ó, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, 14 a 16. Essa palavra, concupiscência, é um desejo por aquilo que é proibido. É um desejo por viver algo que não te pertence. E daí, o que acontece? A gente começa a alimentar esses sentimentos, a gente começa a alimentar esses desejos. Queridos, eu já falei isso, aqui eu acho que eu não falei ainda, vou falar. A gente fala bastante de filme de terror, né? Como Libertador, nossa, esse filme de terror, porque os olhos são janelas da alma, você vai se contaminar, e é uma verdade. Porém, você precisa se analisar. Sabe o que para mim era um problema? Comédia romântica. Todas as vezes que eu assistia uma comédia romântica, eu ficava deprê. Por quê? Porque eu olhava para a minha realidade. E a minha realidade não era aquela realidade que eu havia idealizado. Não era aquela realidade que eu havia sonhado. E daí, queridos, eu falei para vocês da questão de obedecer, da questão das responsabilidades do segundo casamento. E dentro desse meu segundo casamento, queridos, eu já me expus, mas eu me expus em vídeos privados, né? Que são dos cursos. Mas agora eu vou me expor um pouquinho de uma forma mais pública. Dentro disso, dentro de um casamento, que era o casamento da felicidade, né? Era o segundo casamento. Meu marido me traiu, sendo cristão. E não me traiu uma vez só. E isso me destruiu, queridos. Sabe o que é me destruir? Me destruiu. Me tirou do propósito. Eu não me desviei, mas me tirou do propósito. Eu perdi a linha. E quando eu fiquei sabendo do último adultério, porque assim, já tinha tido um, e tinha sido mais fácil, eu havia perdoado, e realmente assim, bem tranquilo. Mas quando aconteceu o segundo, foi muito devastador. Muito, muito, muito devastador. E a minha primeira reação foi o divórcio. Eu tive muita raiva de Deus. E talvez essa seja hoje a sua realidade. Eu tive muita raiva de Deus e eu coloquei ele para fora de casa. Não era pastora ainda, mas já era líder. A Pamela já caminhava comigo nessa época. E eu coloquei ele para fora de casa. Eu não queria mais, queridos, eu não queria, porque estar com ele, para mim, era a possibilidade de viver toda aquela dor novamente. Eu ia me divorciar. E eu conversei na época com os meus apóstolos, que não era o apóstolo Éder, conversei com eles, e eles entenderam minha dor, né? Entenderam que a Bíblia fala que, no caso de adultério, pode haver o divórcio. E assim eu estava decidida, com muita ira, na verdade, apesar de muita ira, a ira era o menor sentimento. Mas a dor, a ofensa, era algo terrível. Terrível. E eu passei 3 dias sem falar com Deus. Eu não queria, queridas, entenda, eu não queria ouvir Deus. E eu falava para minha filha assim, para Sara, eu sinto dentro de mim que Deus quer que eu perdoe seu pai e eu não quero perdoar o seu pai. Eu não quero mais ver o seu pai. Queridas, pensa numa situação. Então eu não queria falar com Deus porque eu sabia o que Deus ia falar. E daí eu passei esses 3 dias, em uma semana eu perdi 8 quilos. Para vocês terem uma ideia de como foi devastador. E depois, nesses 3 dias que eu não falava com Deus, eu não falava com Deus, eu não queria saber de Deus. Eu não fui para o pecado, eu não fui para nada disso, mas eu não queria saber de Deus. Continuei indo para a igreja, continuei com a minha vida normal.
Queridos, isso é tão sério, porque você pode ter uma vida normal, indo para a igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia sem querer Deus na sua vida. Porque querer Deus implica em obedecer a Deus. Nesses 3 dias que eu fiquei sem falar com Deus, eu escutava algo cantando dentro de mim. Queridos, é incrível isso. Eu escutava algo cantando dentro de mim, mas eu não queria ouvir, porque eu sabia que era o Senhor falando comigo. E eu não queria ouvir. Então eu calava aquela voz dentro de mim, sabe? E quando foi no 3º dia, na madrugada, eu sentei na minha cama chorando. Eu falei, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está falando? E nesse momento, bradou dentro de mim, Ludmila Feber, o que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras. Sabe? E daí eu peguei e fui para o YouTube, porque era um louvor que eu conhecia, mas que eu não cantava, tinha muitos anos. E eu fui para o YouTube, eu vi aquele louvor. E daí eu chorei muito. Daí foi o momento do quebrantar. Porque eu estava quebrada, arrebentada, mas eu não estava quebrantada. E uma parte do louvor fala assim, de fazer olhar para trás e querer desistir, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E eu chorei muito, eu amanheci o dia chorando, eu trabalhava naquela época fora, eu amanheci o dia chorando, fui trabalhar com a cara desse tamanho. E eu falei, Deus, eu não estou acreditando que o Senhor está fazendo isso comigo. O cidadão me traiu, o cidadão traiu o Senhor, porque é crente, Jesus, não respeita o teu amor, não respeita a tua palavra, não respeita a aliança. E o Senhor fala para mim não parar de lutar. O Senhor fala para mim, eu não estou acreditando. Depois de 10 dias, brigando com Deus, chorando, eu decidi deixar ele voltar para casa. Queridos, foi muito difícil. Foi muito difícil. E daí você pode me perguntar assim, pastora, mas daí, como é que ele está hoje? Ele nunca mais se levantou. Pastora, então o que vocês estão ministrando aqui não é uma verdade? É uma verdade. E isso que você precisa entender. O você crer na palavra não pode ser baseado na sua história. Queridos, eu creio no casamento. Eu creio na aliança. E por isso eu estou casada. Sabe? E eu me lembro, agora tem uns 2 anos isso, eu ainda estava chorando, né, com o Senhor, 2, 3 anos atrás, não sei. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não entendo, por que o Senhor... Eu achei que nesse retorno ele ia se levantar, e ele serviria ao Senhor, e seria tudo diferente. E eu olho essa circunstância hoje, por que o Senhor pediu para mim voltar? Por que o Senhor pediu para mim perdoar? Porque não é fácil viver com alguém que não comunga da sua fé. Ele não me atrapalha, tá, queridos? Ele não me impede, tanto que vocês veem que eu estou aqui presente, não é nada disso, mas é a expectativa de você estar com alguém que você sente, que você conversa, que fale a mesma linguagem, que coloca a mão na tua cabeça, que te abençoa, que no dia da guerra te acolhe, entende? E eu falei, Deus, por quê? E o Senhor falou comigo, sabe o que, queridos? Se naquele dia você tivesse se divorciado, você estaria atuando no ministério do mesmo jeito. Porém, você nunca mais teria autoridade sobre famílias. E quando, queridos, eu decidi voltar de verdade. De verdade. Estava ofendida, pastora? Estava ofendida, dolorida, machucada, magoada, com raiva, com tudo que você pensar. Mas eu decidi lutar contra aquilo que eu estava sentindo. E naquele dia, eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu falei, Pai, eu decido servir a Ti. E se o Senhor mudar toda essa história, eu vou testemunhar do que o Senhor fez. Mas eu entendo
que isso depende dele, não depende do Senhor. E se toda essa história nunca for transformada, tudo isso que eu vivi vai servir para ajudar outras pessoas. A sua história, queridos, a sua história, independente de como ela está, tem que servir para que o Senhor use como força na vida de outras mulheres. Pastor, e hoje você é infeliz? Não. Eu acho que dá para ver, né? Eu tenho problema como todo mundo. Eu passo lutas como todo mundo. Eu passo guerras como todo mundo. Mas a minha alegria é o Senhor. Queridos, Ele é o meu primeiro marido. Ele me completa. O Senhor me completa. E olha, e hoje? Pastora, seu marido caiu de novo? Não. E se cair? Eu vou continuar. Porque eu odeio o que o Senhor odeia. E o Senhor odeia o divórcio. Ainda que as pessoas que estejam ao meu redor não sejam pessoas de aliança, queridos. Eu decidi ser uma mulher de aliança. Entenda isso. Entenda isso. A sua situação depende do Senhor. E hoje, pastora, você tem raiva de Deus? Como você falou que ficou chateada com Deus? Não, eu amo o Senhor. Ele não me virou as costas, querido. Eu estava totalmente ofendida com ele. Eu não queria falar com ele. Ele estava ali falando e ministrando. E eu fico pensando, sabe? Que no dia que o Senhor deu essa música, não sei se ela foi a Ludmilla, a pastora Ludmilla que escreveu, não sei quem escreveu, mas eu vou colocar que foi ela, tá? No dia que a pessoa escreveu, que recebeu essa letra do céu, eu sei que alcançou muitas outras pessoas, mas eu estou falando de mim agora, tá? Eu sei que o Senhor estava lá e falando assim, escreve isso, canta isso aqui. Porque vai ter um dia que a minha filha Andréia vai precisar ouvir essa voz. E quando eu ouvi aquela voz, aquela letra era tão real e era tão a minha história naquele momento. E eu vi o amor de Deus. E daí, queridos, você sabe qual é uma parte difícil? É você entender que o amor de Deus, que é tão grande por você, também é por esse esposo que dá trabalho, que não obedece, que está fora dos princípios, que não está servindo ao Senhor. O amor de Deus por você que está aqui pagando preço, sendo moída. O mesmo amor que o Senhor sente por ele. E o Senhor disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O seu marido vale mais que o mundo inteiro, queridos. A Bíblia diz, ó mulher, como sabes tu se salvará o teu marido? Eu não sei. Mas eu sei que no que depender de mim, queridos, eu vou fazer. No que depender de mim, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. E eu não estou dizendo, queridos, meu marido não está no mundo, tá? Ele não está desviadão, não é nada disso não, tá? Ele só não se levantou mais. Né? Ele tinha um ministério, ele era líder 12, ele tinha célula, ele tinha os meninos que ele cuidava. Ele não está no mundo, ele não bebe, ele não faz nada de coisas do mundo, tá? Ele só não se levantou mais. E o que eu queria? Eu queria um marido posicionado. Mas hoje, o que eu tenho, o marido que eu tenho é ele. E daí, queridos, tem momentos que ele faz coisas que eu fico com raiva? Lógico que tem. Ou você não fica do seu marido? Mas geralmente eu vou para o Senhor e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer tratar aqui? O que está aqui ainda que tem que ser tratado? E eu tenho usado isso. Sabe? Decida obedecer ao Senhor, queridos. Em Atos 5:29, diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui eu já quero tirar um negócio, que você não vai pegar isso aqui para falar assim, não vou obedecer meu pastor, não vou obedecer o líder, porque eu tenho que obedecer a Deus, e Deus falou comigo. Não é nada disso, queridos. Não vai com esse negócio de profecia que Deus mandou você ir e você vai desobedecer todo mundo porque tem uma profecia. Ó, você tem uma profecia, você caminha na profecia, ela vai se cumprir, amém? Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou dizendo que quando alguém chegar para você e
e se posicionar para falar que você divorcia desse homem. Decida obedecer a palavra do Senhor. Decida declarar que podem te chamar de louca, podem te chamar de maluca, pode falar que você gosta de sofrer, mas você sabe que você tem uma causa e essa causa é do reino e você está decidida a servir a esta causa do reino. Queridos, quando aconteceu comigo, foram, na verdade, eu não lembro de quem chegou para mim e falou para mim ficar. Eu não lembro. Porque se eu falasse que ia separar, eu ia continuar no mesmo nível que eu estava na igreja. Eu tinha apoio de todo mundo. Dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas filhas, da filha dele. Eu tinha apoio de todo mundo. E daí, decidir ficar também não é fácil. Porque todo mundo, você se torna escárnio. Você se torna escárnio. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Hoje, queridas, quando eu vejo aqui nesse propósito a quantidade de mulheres que já falaram comigo, eu falo, Deus, valeu a pena. Naquele tempo que meu marido me traiu, e a Pamela é testemunha disso, no mesmo tempo, umas 8 meninas ou mais da igreja me procuraram, não sabia o que eu estava passando, e elas me procuravam. Meu marido estava fora de casa, e ninguém sabia ainda, só os meus apóstolos e minha sogra. E elas me procuravam assim, Andréia, me ajuda, meu marido está me traindo, meu marido está acontecendo isso. E eu engoli a minha dor e eu aconselhava. Eu peguei conversa, eu peguei meu marido no flagrante. Queridos, foi uma atrás da outra. Teve um dia que vieram 2, no mesmo dia. E eu ficava destruída, porque daí eram pessoas que eu amava e que estavam passando aquilo que eu estava passando. E eu não podia mostrar minha fraqueza e eu tinha que ajudar essas mulheres. E eu quero dizer um negócio para vocês. Todas elas, todas estão com seus maridos. Todas. Teve uma que se separou, e ela não me falou, essa era da minha liderança, na época ela se separou e não me falou, ela só me falou depois que assinou o divórcio. E ela foi para o mundo, ela se perdeu, porque eu sei que a dor, dependendo do que está acontecendo no seu casamento, a dor é muito grande. Mas o que aconteceu? Eles casaram de novo. Estão juntos, todas as mulheres me procuraram. Elas estão casadas com os seus maridos. Existe saída. Talvez você olhe assim e fale, pastora, mas essa não é a minha realidade. Então, se essa não é a sua realidade, glória a Deus, sua realidade ainda é mais fácil. Mas se o seu marido foi embora de casa, se o seu marido está desconfiado que ele está te traindo, se o seu marido é um religioso, não acredita no que você está vivendo, se o seu marido não se levanta ministerialmente, se o seu marido é desviado, existe solução para a sua casa. E essa solução começa em você. Começa na sua decisão. E não é uma decisão, eu decidi, mas por dentro. Eu ouvi uma historinha esses dias, que era assim, o pai estava mandando a criança sentar. E a criança não sentava, e o pai estressando, senta, não sei o que, aquela confusão, né? Até que a criança sentou, e o pai sorriu, tipo assim, até que enfim sentou, e a criança olhou para ele e falou assim, mas por dentro eu estou em pé. Não é essa decisão que eu estou falando. Eu decidi, vou ficar, mas por dentro eu estou separada. Não. Decida de verdade. Na sua decisão. Daí, se hoje a sua cabeça está toda confusa, toda bagunçada por causa das dores, dos traumas, dos medos, eu te convido a volta lá no primeiro vídeo. Agora, com essa realidade que você está ouvindo hoje, volta lá no primeiro vídeo. Fala, Deus, eu vou entrar nisso aqui de verdade. E agora eu quero ser tratada. Porque eu estou aqui, Senhor, mas o meu coração não está, eu não desejo mais, eu não quero mais, eu não amo mais. Eu queria só uma oportunidade, eu até queria ouvir isso várias vezes, eu até queria que ele só me traísse, para mim ter base para me separar dele. Eu já ouvi isso. Eu não sei qual é a situação do seu coração, mas decida hoje. A primeira decisão, ela é externa, vou ficar. Mas depois dessa primeira decisão, volte lá no começo. No leiro e no barro, na fé,
ganhe sem palavras e vai deixando o Senhor mudar o seu coração. E o Senhor vai mudar a sua história. Ainda que as circunstâncias não mudem, você será uma mulher diferente. E você vai viver na plenitude do Pai, na plenitude do Espírito, sem confusão, sem dor e sem ofensa, porque o Senhor tem poder de mudar a sua história e curar tudo isso, se você decidir pela palavra dele. Amém? O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre as trevas que há em ti, sobre as feridas que há em ti, sobre toda essa situação. E que você seja uma mulher curada, restaurada, e que o seu casamento seja um referencial de Deus nessa terra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridas. Deus te abençoe.